Oi, pessoal, bom dia. Eu vou falar agora para vocês sobre a minha atividade diária lendo a Bíblia, a palavra de Deus, né, como eu faço no dia a dia, né? Então, assim, eu costumo fazer é, em três situações, né? Pode ser a primeira eu faço o cronograma de Bíblia anual, então eu leio os capítulos relacionados do dia, né? Então a gente tem aqueles capítulos diários que a gente deve ler. Depois que eu leio, eu tento extrair aquilo, o ensinamento do Senhor, aquilo que o Espírito Santo tem falado para mim, né? Às vezes faço uma oração após isso, né? Então essa é o primeiro momento que eu uso, que eu leio a Bíblia, né? E para o pessoal chama de devocional, né? Eu não coloco esse nome assim, não tenho esse costume, mas é o cronograma diário da Bíblia, né? Em outro momento que eu uso, que é muito gostoso também, é o momento de esportes, que eu estou praticando sozinha, claro. Por exemplo, uma caminhada, uma corrida, ou fazendo musculação sozinha na academia. É o momento que eu coloco no fone de ouvido, ao invés de eu botar uma pregação ou um louvor, eu coloco a própria Bíblia. No YouTube tem canais de Bíblia falada, né? Então eu coloco o Evangelho Eterno, que eles têm uma playlist do Novo Testamento, eu costumo colocar de Atos a Apocalipse. Às vezes, quando acaba o Apocalipse, às vezes eu vou voltar em Atos e tudo, né? Até Apocalipse, eu pulo e vou para Romanos, eu vou direto para as cartas de Paulo e o final, né? João, Pedro, né? Todas os livros, mas também já aconteceu de eu colocar a partir de Hebreus até Apocalipse também, porque eu queria ouvir mais essa parte, assim, porque tipo de Paulo eu acho que eu já tinha meditado bastante, tudo, e tinha alguns pontos assim que eu precisava digerir mais, ouvir mais vezes, então teve épocas que eu coloquei de Hebreus a Apocalipse, que foi muito legal também, né? Agora eu voltei com o esqueminha Atos e Apocalipse, e nesse momento eu tô em 2 Coríntios. Eu acho que acabou o 2 Coríntios, eu acho que eu já comecei em Gálatas já. Mas é porque no próprio canal, quando você abre, você vê pelo vermelho onde é que você parou no vídeo, né? Então, quando você já sabe onde você tá mais ou menos, você sabe qual vídeo da playlist que é o que você tava vendo, né? Então, isso é uma forma muito boa, né? Claro que tem momentos que você tá prestando atenção no exercício e você não tá ouvindo 100%, é... mas muitas vezes a gente tá e a gente começa a memorizar, né? Partes da Bíblia, assim, que às vezes a pessoa tá falando, você completa, né? Então isso é muito legal, muito bom. A forma de absorver muita palavra de Deus é ouvindo também, né? Mas lendo, obviamente, também, talvez seja. Eu tenho bastante facilidade de leitura, né? Então é uma forma. Lendo é melhor para mim, mas nos últimos tempos eu comecei a ouvir e trabalhou de uma outra forma, acho que o meu espírito, né? E a terceira forma que eu vou ler a Bíblia vai ser antes de dormir, que é um costume que eu tenho desde a juventude, assim, desde os meus 19 anos, que é. Então não sei se antes, mas eu me lembro quando eu me mudei, quando eu passei na faculdade, eu fui estudar em outra cidade e antes de dormir eu sempre lia Jesus, né? Então os 4 primeiros evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Então ler um capítulo ali antes de dormir para trazer paz, né? Às vezes você pode dizer assim, quer dizer que você dá sono ler a Bíblia antes de dormir? É que dá uma paz, né? Quando você tá em paz, você consegue se desligar, se conectar, se relaxar o seu corpo, sabendo que Deus está cuidando de você. Deus dá uma paz e você consegue adormecer com mais facilidade. Então, não são todas as noites. Às vezes eu pego um livro que eu tô lendo também. Eu tô lendo livros assim, aí às vezes
eu tento sempre ler um capítulo, pelo menos um capítulo dos 4 evangelhos, seguindo a ordem, acaba, começar de novo, mas às vezes eu me perco, então já às vezes não sei onde eu tô, né? Por isso que é tão bom as Bíblias terem várias fitilhas, né? Porque aí a gente consegue marcar várias partes da Bíblia onde a gente está, né? Então é isso, pessoal. Então eu faço cronograma bíblico anual de manhã. Se eu faço um exercício físico solitário, assim, né, que não tenha ninguém envolvido, eu escuto a Bíblia. E a última é antes de dormir, né? Que é lendo ali os 4 primeiros evangelhos, ler Jesus, ou, sabe? Ou ler aquilo que Jesus falou, a história de Jesus é sempre importante em todo o tempo, né? Então, eu fiz esse vídeo aí para incentivar vocês, não para mostrar nenhuma necessidade de me mostrar, de mostrar ser super espiritual ou alguma coisa assim, nada disso, mas eu sempre, quando as pessoas falam como elas fazem, se elas fazem bastante pro Senhor, isso nunca me causou inveja, me causou motivação de tentar fazer como os irmãos que se dedicam. Então, nesse vídeo não é uma forma de me mostrar, mas para incentivar você a dar um passo a mais pro Senhor e buscar ler a Bíblia mais vezes ainda no dia, entendeu? E buscar não se distrair com o que não te alimenta, tá? Mas eu tenho tempo para ver outras coisas também, mas eu não sou uma pessoa que vê filmes e nem fico escutando músicas do mundo, né? Então, assim, eu não. Então, às vezes, né, pessoa que assiste muitas séries, assim, podem, às vezes, ter menos tempo mesmo. Eu sou uma pessoa que não vê muitas séries, mas eu vejo TV, eu vejo muito vídeos no YouTube, muitos documentários, youtubers que viajam o mundo inteiro. Eu tenho bastante fascinação por esses vídeos para conhecer outras culturas que eu nunca imaginaria que alguém foi e tem esses vídeos no YouTube, então eu acompanho alguns youtubers que fazem essas viagens no mundo inteiro. Então, só para dizer assim que talvez eu tenha também outros hobbies, né? Então, eu trabalho meio período, mas tudo a gente pode fazer para honra e glória do Senhor. Se você só consegue fazer o cronograma bíblico de manhã e só isso, tá bom. Não é só isso, já tá muito bom. Mas quanto mais a gente se dedicar, quanto mais a gente conhece o Senhor, mais vontade dá de conhecer o Senhor, né? Então vocês vão ver que é uma coisa apaixonante. Então, cada vez mais você quer estar em oração, cada vez mais você quer entender a face, entender os pensamentos do Senhor, quer estar mais alinhado com a palavra de Deus, quer estar alinhado com Jesus. Então, vocês vão ver que dá uma fome, uma necessidade de estar meditando na palavra do Senhor, entendeu? Então, que isso sirva de encorajamento a vocês e é isso.